O estudo que nos foi solicitado nessa data é o estudo cujo tema é o bem sofrer. Ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, em Bem-aventurados os aflitos. E as aflições são tantas, não é, meus irmãos? São muitas. E para que a gente possa começar esse estudo, nós vamos nos lembrar que num planeta de provas e expiações como o nosso, são multidões de pessoas sofrendo. Muitos trazem doenças, outros choram de angústia, todos pedem amor e um pouco de atenção. Nem Jesus quis fazer o ataque franco à dor. Só disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Olá, e acrescentou em paz, e vos aliviarei. Na verdade, as leis morais de Deus, elas estão contidas no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1. E nós vamos nos lembrar que a lei natural que nos rege é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E essas leis naturais, a lei de Deus, de todas as 10 que estão no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a mais importante, que resume todas, é a lei de amor. Amor, justiça e caridade. Então, essa lei de Deus é que nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer para sermos felizes, que é a nossa herança, o nosso destino divino. E onde está escrita essa lei? Essa lei está escrita na nossa consciência, como todos nós sabemos. Muito bem. Se nós ferimos este princípio da lei natural de Deus, que é a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos escolhendo com o nosso livre-arbítrio sentirmos, pensarmos ou fazermos coisas que fogem do bem, do belo e do bom. E com estas escolhas racionais, não é? Então, querendo fazer ou sem querermos fazer, sem termos a consciência das consequências reais das nossas escolhas, nós vamos angariando para nós as dores, as aflições. Antes disso, eu gostaria de lembrar que somos pessoas que creem em Deus, num Deus de amor, num Deus que é nosso Pai, é a grande energia do universo, é aquele que é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, a causa primária de todas as coisas. E esse Deus nos criou por amor, para o amor, pelo amor, para sermos felizes. Mas Ele nos deu alguns direitos, como Pai amoroso que é. Ele nos deu o livre-arbítrio, a nossa livre escolha, escolha de tudo, do que sentirmos, do que pensarmos, do que fazermos. Mas Ele também nos deu uma outra lei, nós não podemos nos esquecer, a lei de ação e reação, que está atrelada ao nosso livre-arbítrio. Ou seja, tudo aquilo que escolhemos sentir, pensar e fazer, todas as nossas ações, elas trazem naturalmente como consequência uma reação. E nós somos responsáveis por cada uma destas reações, por cada uma destas consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. E estas consequências, quando não são positivas, não são benéficas para nós, para o nosso próximo, para o todo, elas são a causa
das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos desafios, dos nossos sofrimentos. Portanto, nós vamos nos lembrar que existem causas atuais das nossas aflições, ou seja, nesta vida, nesta encarnação, as nossas escolhas não felizes, as nossas escolhas que nos distanciam da lei de amor de Deus, vão nos trazer as dores, os sofrimentos, as aflições, as dificuldades que encaramos no presente. Por exemplo, eu tenho uma doença que não me permite comer amendoim, vamos supor. Eu tenho uma alergia a amendoim. E eu vou a uma festa, tem lá pé de moleque, paçoca, agora é época de festa junina, e eu, sabendo que eu tenho alergia a esse alimento, eu falo, não tem problema nenhum não, eu vou comer assim mesmo, e depois vamos ver o que dá. E aí eu como tudo que eu não posso, faço uma intoxicação e vou parar no hospital, com consequências bem sérias daquela minha escolha. Essa é uma aflição de um momento atual, do presente, de uma escolha que eu fiz nesta vida, neste momento. Mas existem aflições que eu não sei de onde elas vêm. Aflições estas que eu recebo na minha vida e que, por mais que eu procure raciocinar, lembrar, mergulhar dentro de mim e saber as suas causas, eu não consigo. Não consigo achar as causas daquelas dores, daqueles problemas, daquelas dificuldades. Mas como eu entendo, eu sou filha de um pai que me ama incondicionalmente e é um pai, um Deus soberanamente justo e bom. Eu entendo, e eu sou reencarnacionista, eu entendo então que as causas daqueles males que eu muitas vezes recebo sem saber de onde eles vieram, quais as suas causas, estão contidas estas no meu passado, no meu pretérito de espírito imortal. Então, Deus também nos dá um presente na nossa história da imortalidade, que é o esquecimento do passado. Imaginem se nós pudéssemos lembrar cada falta que cometemos contra os que amamos, ou cada falta que sofremos nas mãos daqueles que amamos, que são objetos do nosso afeto, da nossa amizade, da nossa confiança nesta oportunidade divina de vida. Então, o esquecimento do passado é uma dádiva da misericórdia de Deus. Mas ele também impede que eu me lembre de todas as minhas atitudes e de todas as minhas escolhas que geraram as minhas dores atuais, que estão contidas no meu passado. Então, nós temos que entender que existem 3 tipos de dor. A dor à expiação é aquela dor de um resgate imposto pela justiça de Deus a espíritos teimosos, a espíritos rebeldes, recalcitrantes, que teimam em se manter afastados da lei divina e que plantam dor e sofrimento na sua história, no seu caminho. Na verdade, a dor e expiação faz parte ainda da história de todos nós, ou praticamente todos nós, 99% dos espíritos encarnados no planeta Terra. E estão contidas as suas causas no nosso passado, no nosso pretérito. Então, causamos dor e sofrimento e precisamos reparar toda essa dor e sofrimento que causamos, que fizemos acontecer. Então, isto é a reparação trazida pela justiça divina por conta do nosso passado. Mas tem também a dor auxílio, que é a dor que nós fazemos e causamos no nosso presente. Então, as nossas escolhas infelizes
do momento atual, na encarnação atual, nos trazem dificuldades, aflições, angústias, dores, sofrimentos, que nos auxiliam a nos recolocarmos no caminho do bem, a nos recolocarmos no caminho do meio, no caminho do equilíbrio, das boas escolhas, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Então, eles são alertas, esses momentos são alertas, tipo, não tá bom, vamos parar por aqui e refazer. E também tem a dor evolução, que é aquela em que eu escolho e eu peço a Deus e a todos os espíritos superiores que têm a possibilidade de me auxiliar nisto, eu peço receber provas, além daquilo que eu preciso reparar, eu peço para receber provas com a intenção de acelerar o meu progresso em relação à minha evolução para o futuro. Então, eu peço essas provas acreditando que eu tenho a capacidade de conviver com elas e sair vitoriosa em relação a elas, e eu vou diminuir as dores, os sofrimentos, as dificuldades do meu futuro, de outras encarnações, de outros momentos. Então, a dor prova é aquele resgate escolhido por espíritos já conscientes, por espíritos já racionais, que, entendendo seus débitos, as suas faltas e as suas necessidades, pedem estas provas para acelerar o seu progresso, a sua evolução. Então, meus irmãos, existem causas de dores do presente, existem causas de dores do passado. Nós temos a dádiva do esquecimento do passado, que nos permite, apesar de todas as nossas faltas, de todas as nossas atitudes contrárias à lei de amor, nos esquecermos de tudo isso e recomeçarmos a nossa caminhada com uma nova chance, como uma nova chance, né? Olhando para frente, sem as angústias conscientes do nosso passado. Mas as nossas provas, tanto as dificuldades atuais, quanto as causadas por nós neste momento, pelas nossas escolhas desta vida, quanto aquelas que nós recebemos sem nos lembrarmos do que fizemos no passado, elas vão nos mostrar quem somos nós. Então, através das provas que nós recebemos, e às vezes são situações recorrentes na nossa vida, pessoas diferentes, mas que nos trazem dificuldades e dores e testes muito semelhantes, não é? Ou situações de vida que de tempos em tempos se reapresentam para nós, não é? Como se nós falássemos assim, eu já vivi isso, não é possível que eu estou vivendo isso novamente. Então, isso é para que nós possamos, através desses momentos difíceis, fazermos uma reflexão. Quem sou eu? Por que eu estou passando por isso? Não importa, porque o porquê está no meu passado e eu não consigo mais modificar o porquê. Mas para que eu estou passando por isto? Por esta dificuldade, por estes momentos, por estas situações, por esse tipo de pessoas na minha vida, por essas perdas, enfim. Então, estas aflições, sejam elas do presente ou do meu pretérito, elas devem nos trazer uma reflexão de quem somos nós. Elas devem tirar a venda dos nossos olhos, né, para que nós possamos olhar para dentro de nós e refletirmos para que aquelas situações estão se colocando na nossa vida e o que nós vamos aprender com elas, o que nós precisamos modificar perante cada uma dessas dificuldades do dia a dia. Muito bem, mas nós também, perante esses momentos difíceis, que são múltiplos para todos nós, nesse tipo de planeta onde nós moramos, né, onde nós habitamos temporariamente, nós precisamos entender
que esta é a nossa melhor encarnação. Essa é a nossa melhor versão. Ou seja, de tudo aquilo que nós já vivemos em toda a nossa história de espíritos imortais, este é o nosso melhor momento. Este é o momento em que nós somos mais benéficos, mais benevolentes, mais bondosos, mais amorosos em toda a nossa história. Porque nós somos espíritos que tivemos um momento de início, que foi o momento da nossa criação, o momento em que Deus nos criou. Então, esse é o momento zero de todos nós. Mas nós não temos fim, já que nós somos espíritos imortais. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos desde o princípio da nossa criação até hoje, hoje é a melhor versão de todos nós. Hoje nós somos a parte mais bonita, mais bela de toda a nossa história. E isso tem que nos trazer uma gratidão, um orgulho mesmo do nosso esforço. Mesmo que nós tenhamos avançado pouco, nós conseguimos avançar, com certeza, alguma coisa. Então, nós somos hoje o melhor que já fomos até este momento. Também é importante, através desse entendimento, do nosso autoconhecimento, da certeza de termos um Pai, um Criador, que nos criou por amor, que nos criou para a felicidade, que nos criou para o progresso e que nos deu toda a oportunidade de evoluirmos e melhorarmos, nós precisamos, então, entender que precisamos ser resignados em relação às nossas dores e aflições, às nossas dificuldades. O que é ser resignado? Muitas vezes nós achamos que ser resignado é sermos passivos perante os momentos de dificuldade das nossas vidas, e não é isso. Pelo contrário, ser resignado é compreender que sou fruto do amor e da criação de Deus e que Deus é soberanamente justo e bom. E se eu estou passando por aquele momento desafiador na minha história, na minha caminhada, é porque justa há de ser a causa para que eu passe por aquilo, porque justo e bondoso é o meu Pai. E não é Ele que fez com que eu pagasse através do meu sofrimento com aquele momento. Não. As minhas escolhas equivocadas, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações de desamor em relação a mim e a toda a criação de Deus é que são a causa das minhas aflições. E Deus me deu a reencarnação para que eu pudesse me reaproximar da sua bondade, do seu amor, da sua luz. Então, isso é um motivo de eu escolher lutar para sair das dificuldades, de eu escolher ser uma peça ativa na resolução dos meus problemas, das minhas aflições, de eu ser, então, resignado. Ser resignado é ser ativo na minha história. E aí é entender a justiça das minhas aflições. Muito bem. Exemplos de causas anteriores, causas do meu passado de espírito imortal, em que eu estou vivendo essas dores expiatórias neste momento. Por exemplo, golpes por fatalidade, ou as causas desses golpes da fatalidade, do acaso, que não são acaso, estão no mal que eu fiz em outra vida, na maioria das vezes. Então, exemplos disso, né? Que eu não fiz nada para que isso acontecesse nessa oportunidade de vida, mas que acontece, e que aconteceu, ou que vai acontecer em na vida de algumas pessoas, de alguns de nós. Então, perdas de entes queridos, perda do arrimo de família, aquele que vinha possibilitando estudo, alimentação, moradia, e que se vai de uma forma, às vezes, tão precoce, não é? Tão inesperada, e nos força a arregaçarmos as mangas e lutarmos pela nossa sobrevivência, às vezes muito precocemente ainda, como crianças, como adolescentes, etc.
acidentes fora da previdência, da nossa previdência, nós fazemos tudo certinho, tomamos todas as precauções, todos os cuidados e aquele acidente acontece. Reveses da fortuna, sem que eu seja uma pessoa irresponsável com aqueles bens que eu recebi pela misericórdia de Deus, flagelos naturais, como aqueles de Mariana, Brumadinho, doenças de nascença ou doenças congênitas, deformidades, alterações neuropsiquiátricas do meu intelecto, da minha capacidade intelectual, como a idiotia, a imbecilidade. Nós confundimos idiotia e imbecilidade com pessoas fúteis, com pessoas rudes, com pessoas grosseiras, e não é isso. Idiotia e imbecilidade são doenças mesmo intelectuais, não é? Se fomos orgulhosos no nosso passado, podemos nascer em condições humilhantes, ou se fomos maus filhos, podemos receber filhos ingratos, filhos difíceis. Se empregamos mal a nossa fortuna, podemos nos ver privados do necessário. Então, não quer dizer que nós tenhamos, vivenciando situações dessa nesta encarnação, não quer dizer que obrigatoriamente nós tenhamos feito alguma dessas coisas no nosso passado. Pode ser que não sejam dores expiatórias, mas que sejam dores de prova que nós pedimos pela misericórdia de Deus, pela compaixão e pela bondade de Deus, receber para acelerar o nosso progresso. Pode ser que tenha sido isso, né? E não apenas o karma negativo de todos aqueles que passam por estas situações. Então, quando nós nos encontramos em sofrimentos profundos e difíceis, às vezes, de serem transpostos, né, percorridos, nós devemos, ao invés de nos desesperarmos, ao invés de nos desesperançarmos, né, de nos tornarmos melancólicos e frágeis, não é? Desencorajados, nós devemos refletir e profundamente pedirmos perdão a Deus, porque com certeza, provavelmente, nós tenhamos pecado contra a lei de amor, né? E, normalmente, no nosso dia a dia, na atualidade, na vida que estamos levando hoje, né? Com a personalidade que encaramos e encarnamos cada um, eu pergunto, nós temos fome de quê? Porque a nossa fome de prazeres, a nossa fome de coisas materiais, a nossa fome de levarmos vantagem, a nossa fome de sairmos vitoriosos, sem querer saber, sem dar importância ao preço que se paga ou que se pede de vida de outras pessoas, né, é que estão envolvendo as causas atuais das nossas aflições. Então, normalmente, larga é a porta dos prazeres que chama a nossa atenção, né? Como se fosse uma música que nos enebriasse, que nos iludisse, que nos envolvesse naquela onda de ilusão, em que, naquelas situações, eu estou levando vantagem, sendo feliz a qualquer preço, e aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, é o dia de hoje que importa e nada mais. E, na verdade, meus irmãos, tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos, como vícios materiais e morais, festas de caráter mundano, com todos os excessos, não aquelas festas gostosas em que a gente está com amigos, a gente está com a família e a gente está comemorando a vida de uma forma saudável, de uma forma cheia de energia, de alegria, de amor, de respeito, né? Compartilhando momentos de prazer com aqueles que amamos. Não, aquelas festas que beiram a insanidade e que nós temos aí tantos exemplos hoje, não é? Festas cheias de drogas, cheias de vícios, cheias de bebidas, de sexo desenfreado, de sensualidade, as festas que estimulam os nossos instintos
mais animais, mais inferiores, e disfarçam ou nos fazem perder a razão de estarmos aqui como seres humanos que somos, não é? Também os prazeres em excesso e o sexo desenfreado, ou enganar os outros, né? Achando que estamos levando vantagem, e vantagem só para nós mesmos. Então, normalmente, dentro deste painel, nós estamos aí encontrando as causas das dores e das aflições atuais, os nossos destemperos, o nosso desequilíbrio nas nossas escolhas, não é? Então, em geral, o homem cria para si tormentos que ele mesmo pode evitar. Então, normalmente, por exemplo, nós queremos algo de que não precisamos. Nós já temos sapato, nós já temos roupa, nós já temos casa, nós já temos comida, nós já temos tudo que é necessário para a nossa felicidade. Mas mesmo assim, nós queremos algo que não precisamos. Em geral, um dinheiro que não temos. E nós nos impomos ou impomos àqueles que caminham conosco nesta oportunidade encarnatória, nós nos impomos estes prazeres, ou estes objetos, ou estas situações que não podemos assumir. E aí ganhamos dívidas, ganhamos doença, ganhamos ansiedade, ganhamos insônia, ganhamos úlcera, ganhamos pressão alta, ganhamos AVCs, ganhamos tantas tormentas que não precisávamos. Mas se o meu vizinho adquiriu, se o meu vizinho viajou, se o meu irmão trocou o carro, se aquele meu colega de repartição, de trabalho, comprou uma casa maior, então eu quero também, porque por que eles podem e eu não posso? E hoje, com a moda da internet, né, da mídia, das redes sociais, nós vamos muitas vezes deixando de entender até onde nós podemos, até onde nós devemos, até onde nós precisamos, e vamos nos emaranhando num novelo que muitas vezes é difícil sair, e o preço a se pagar é muito alto. Então, nós, em geral, sofremos para mostrar, ou porque queremos mostrar quem nós não somos na realidade, não é? Então, são muitas as dores geradas pelo nosso orgulho, pela vaidade, pelos ressentimentos, pela ira que ainda não conseguimos educar ou conter em nós, né? Pela nossa, pelo nosso melindre, pela nossa fragilidade moral, de que às vezes a pessoa fala uma coisa sem a mínima necessidade ou intenção de nos magoar, mas nosso melindre, o nosso orgulho, acha que nós não merecíamos ouvir aquilo ou vivenciar aquilo, e nós carregamos aquilo para o nosso coração e para o nosso espírito como lixos tóxicos que nos aprisionam e que nos trazem sofrimentos, às vezes por múltiplas oportunidades encarnatórias, não é? Então, precisamos entender que nós precisamos nos contentar com as provas que Deus nos manda no dia a dia e que já não são fáceis de serem transpostas, vividas ou vencidas no dia a dia. Então, nós precisamos não aumentar o volume das dificuldades que nós já temos. Tem lá, né? Não dá, para que nós não coloquemos no nosso dia as preocupações e o peso que nós não precisamos, além daquela preocupação e peso que já fazem parte do nosso dia. E nós não aprendemos. É muito frequente nós estarmos buscando problema, além daquilo que nós já precisamos resolver. Então, é muito comum, quando os filhos são adultos, estão casados, ou então estão já tomando conta da sua sobrevivência, dos seus interesses, nós vamos ficando mais velhos,
e aí a gente começa, mas será que a pessoa comeu? Será que a pessoa... mas coitado do meu filho, trabalha tanto. Não é coitado, gente. Nós vamos trazendo angústias e ansiedades para o nosso dia a dia desnecessários. Porque quem trabalha, quem estuda, quem luta pela vida, está cumprindo uma determinação divina, que são os instrumentos de progresso que nós recebemos. Então, que nós possamos nos contentar com as nossas provas diárias, sem nos esmerarmos em assumirmos outras dificuldades desnecessárias para o nosso caminho, não é? Então, nos lembremos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu plantei beterraba, eu só posso colher beterraba. Eu não posso colher cenoura. Ou seja, se eu planto boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos, apesar de vez em quando, ainda por conta do nosso estágio evolutivo, apesar de sermos, às vezes, tomados por pensamentos que não gostaríamos, de sentimentos ainda menos nobres, que não gostaríamos de senti-los, ou de praticarmos atitudes que, às vezes, até nos envergonham, faz parte do nosso estágio, mas que nós tenhamos a capacidade de imediatamente identificar estas situações e retroagir, retroceder, pedir desculpas, mudar o curso do nosso sentimento, mudar o curso do nosso pensamento, para que o nosso plantio diário nos traga amanhã a colheita que desejamos, porque somos os semeadores da nossa própria vida. Somos os arquitetos do nosso próprio projeto de vida, não só de vida desta oportunidade de vida, mas da nossa eternidade, da nossa imortalidade. Então, nós precisamos aprender a plantar e a semear, não é? Então, Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Mas Jesus também nos disse no seu evangelho, no mundo tereis aflições. Ele afirmou isso, ele que não precisava, quando veio estar entre nós, teve as suas aflições. Então, quando ele nos diz, bem-aventurado aquele que é aflito, não é para qualquer um. Ele se referia àquele aflito que sabe sofrer. Ué, mas alguém sabe sofrer, Nadejda? Claro que sabe. Aqueles que sofrem sem revolta, sem rebeldia, sem inconformidade, aqueles que compreendem a necessidade daquele momento e suportam as provas da sua própria vida, é que são os ditos bem-aventurados, os aflitos, porque o céu lhes pertence. Então, nós vamos entender com isso que precisamos aprender a bem sofrer, né? Então, o que é o bem e o mal sofrer? O bem sofrer é aquela pessoa que passa pelas provas, ok? Ele chora, ele sente, ele se fragiliza, mas ele entende que aquele momento vai passar, que aquele momento é necessário para que ele reajuste o curso da sua vida. Reajuste neste momento e reajuste para o seu futuro. Então, o resignado, como nós vimos, é aquele que ativamente escolhe entender a sua dor, vivenciá-la sim, não negá-la. Se eu estou de luto, se eu perdi alguém que eu amo, é claro que eu estou triste, é claro que tem dor no meu coração, mas eu entendo que aquele momento há de passar e que uma saudade gostosa dos momentos bem vividos vai tomar conta do meu pensamento, da minha saudade, das minhas lembranças, não é? E eu, então, resignadamente, enfrento esses momentos com coragem, com determinação, com escolha de passar pelo momento e sobreviver a ele o melhor que eu puder. E o mal sofrer é aquela pessoa acomodada, não é? É aquela pessoa rebelde, imatura,
que gosta de lamentar a sua sorte como vítima das circunstâncias e nada faz para sair daquele momento. Então, o resignado é aquele que entende a finalidade do seu sofrimento, da sua dor, da sua aflição, do seu desafio e sabe que muitas vezes dele depende se esforçar para diminuir os seus defeitos e superar as suas dificuldades. Esse é o bem-sofrer, esse é o resignado. E o acomodado, quem é? É aquele, coitado. Ah, se eu estou sofrendo assim, é porque Deus quer me punir, é porque Deus me esqueceu. Nossa, eu sou uma pessoa que sou tão boa, não faço mal para ninguém. Por que que ninguém me ajuda? Por que que ninguém estende a mão para mim? Por que que a vida não me dá uma oportunidade? E ele acha que tem que ser assim, que Deus, ele sofre porque Deus determinou que ele tinha que sofrer e não progredir. Então ele não sai do lugar porque ele é coitado, ele é vítima das circunstâncias. Isso é uma atitude imatura, isso é uma atitude acomodada, isso é uma atitude respeitosamente de covardia perante as propostas de melhoria que a vida nos traz. Então, a acomodação não permite que nós tenhamos o progresso que nós merecemos ter, que nos foi prometido pelo nosso Pai Criador. Então, a dor, ela tem fases para que a gente possa entendê-la, não é? A primeira fase da dor é vivermos o remorso. O que é o remorso? Não é a gente ficar se punindo com silício. Ah, eu errei, eu sou péssima. Nossa, nunca mais a pessoa vai. Não. O remorso é aquele estado da nossa alma, do nosso espírito, que faz com que a gente pense no que a gente fez de errado, pense naquele pensamento, naquele sentimento, naquela atitude que nós tomamos, que nos prejudicou, prejudicou o nosso irmão, que trouxe dor e sofrimento para aqueles que convivem conosco proximamente ou à distância, mostrando as minhas falhas, os meus deslizes em relação à lei natural de Deus, a lei de amor. Fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito para comigo. A partir do momento que eu repenso nas coisas que eu fiz que não foram boas, eu me arrependo, que é a segunda fase. Então, eu vou, através da minha reflexão nas minhas atitudes infelizes, eu me arrependo. E ao me arrepender, humildemente, eu peço a Deus uma oportunidade da terceira fase, que é a oportunidade da reparação do meu erro. Então, é o resgate das minhas atitudes infelizes. A terceira fase, então, é depois que eu me arrependi, depois que eu repensei, que eu tive o meu remorso, que eu remoí, depois que eu me arrependi, o que que eu faço com isso? Adianta só me arrepender? Não. O que que eu faço para consertar? Então, é o conserto das faltas que eu cometi, né? Então, remorso, arrependimento e resgate ou reparação fecham o ciclo de uma determinada dor. E aí, para que a gente possa conseguir fazer isso, nem sempre é fácil, não é? Então, eu gosto muito da prece de Francisco de Assis, que nos fala: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, que eu tenha coragem, que eu tenha vontade, que eu tenha perseverança, que eu tenha humildade para reconhecer e humildade para pedir perdão, humildade para pedir a Deus uma oportunidade de reparação do meu erro com aquele irmão, com aquela pessoa, com aquela situação, não é? Ao mesmo tempo, Senhor, que eu possa ter resignação para aceitar o que não pode ser mudado, porque existem dores, sofrimentos, dificuldades e desafios que não dependem do que eu faço ou do que eu não faço para que sejam solucionadas. Então, que eu saiba aceitar isto e me dê, Senhor, acima de tudo, sabedoria para que eu possa distinguir uma coisa da outra, para que eu possa distinguir a luta
a ser bem lutada, a batalha a ser travada, para que eu possa mudar o que precisa ser mudado, e a batalha em que eu sei que não adianta eu fazer mais nada. Por exemplo, a perda de um ente querido, não é? Não adianta eu querer lutar contra isso, porque não vai mudar essa situação. Então, que eu seja resignado e possa aceitar as situações imutáveis que se apresentem no meu caminho. Então, qual é a finalidade da dor? Se há um Pai, um Deus que é soberanamente justo e bom, me criou por amor, te criou por amor, nos criou para sermos felizes, por quê? Para que existe dor? Então, a dor é toda situação de desafio, é toda situação de dificuldade, é todo sofrimento, é toda situação difícil que me faz refletir na minha caminhada. Refletir o quê? O que eu preciso aprender com essa experiência? Se a dor não é punitiva, porque Deus não pune, se a dor é instrumento de educação e é um instrumento necessário no planeta de prova e expiação em que eu ainda me encontro, esse instrumento quer que eu aprenda o quê com esta situação? O que eu preciso modificar na minha vida perante esta situação? Que lições eu preciso aprender, não é? Então, ao invés de a gente falar assim, a minha vida é só dor e sofrimento, eu estou sempre conhecendo pessoas que me traem, pessoas que me enganam, aí a gente tem que pensar, o que eu tenho que atrai pessoas traidoras, traiçoeiras? O que eu tenho em mim que eu busco situações em que eu sou traída? O problema não está no outro, está em mim. O problema não, eu não sou vítima do outro. Eu busco o outro para me punir em relação a alguma coisa que o meu espírito imortal não se perdoa. E nós precisamos nos libertar das dores do passado, das culpas do passado. Carregar culpa, gente, é guardar lixo na geladeira. Ninguém guarda lixo na geladeira. No dia a dia, nós jogamos lixo aonde? Na lixeira, não é? Na geladeira, a gente guarda o quê? O alimento bom, sadio, saudável. Então, em nós, nós precisamos guardar o que é bom. E o que é ruim, nós precisamos reparar. E não guardar e ficar nos culpando e impedindo que sejamos felizes. Então, aquela pessoa, por exemplo, que começa um negócio, não dá certo. Investe em outro, não dá certo. Investe em outro, não dá certo. O que ela tem que aprender com essa experiência? Olha, se aparelhe, estude, veja qual é a sua habilidade, qual é o seu dom, faça uma pesquisa de mercado, veja o que é necessário na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Veja o que você pode fazer que vá agregar valor aonde você mora, aonde você trabalha. Então, o que você precisa modificar na sua vida, não é? Então, é para isso que existe a dor. Agora, eu saí de uma relação abusiva, por exemplo. Eu saí de um relacionamento abusivo. Depois de anos de sofrimento, eu consegui me libertar. Era uma pessoa agressiva, uma pessoa que me impunha sofrimentos morais, às vezes físicos, e eu consegui me libertar, depois de muita dor e sofrimento. Passado um tempo, eu me apaixono por alguém, me interesso por alguém, e aí eu me relaciono e me uno a essa pessoa, e essa pessoa tem uma drogadição, ou essa pessoa é alcoólatra, ou essa pessoa é uma pessoa que é viciada em jogo, por exemplo. Então, eu saí de um relacionamento abusivo, mas eu busco outro. E aí a gente fala assim, eu sofro muito, meu dedo é podre, eu só ponho o dedo no negócio ruim, na pessoa errada, etc. Eu só invisto no que não é para investir. Não é verdade. Procure ajuda, procure uma terapia,
para você descobrir o que em você, que dor você guardou, que faz com que você busque estas situações. Então, 3 atitudes básicas nós precisamos ter perante a dor. A primeira, saber suportar a dor que nos visita com coragem, com resignação, sem revolta, sem desespero, com calma, com paciência, ok? Nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, nós vamos nos fragilizar. Isto é humano, é necessário. E nós precisamos acolher as nossas dores. Acolher as nossas dores não significa alimentá-las para sempre. Acolher as nossas dores não significa viver em estado de melancolia, querendo, sempre sofrendo e suspirando por dias melhores, pela morte, para eu ir um dia para o mundo espiritual para ficar livre dessa dor e sofrimento daqui. Isso não é saber suportar a dor que nos visita. Precisamos ter coragem de enfrentá-la, sabendo que ela vai passar, não é? Sem revolta. Crer firmemente que ela vai passar. A dor não é eterna, ela é passageira, assim como os momentos de felicidade e de alegria. Na verdade, assim como a escuridão da noite dá vazão e dá lugar à luz do dia, e a luz do dia dá lugar à escuridão da noite, porque são ciclos, a nossa vida também tem ciclos de dificuldades e de alegria. Nada é permanente, nem a alegria de hoje e nem a dor de hoje, não é? Então, não reter sofrimento quando a dor já tiver passado. Tem pessoas que conseguem resolver situações de doença, de perda de emprego, conseguem um outro emprego, se apaixonam novamente, mas estão presas lá atrás ao relacionamento que acabou, àquele emprego que o demitiu, aquela falência que ele sofreu, aquela situação de revés que a vida lhe apresentou. Então, essa pessoa não consegue se libertar. E aí não tem como viver sem o peso da dor, não é? Então, a dor, ela tem um objetivo. Ela é um instrumento para o nosso progresso. Não é dessa, você está maluca, né? Como que dor faz eu progredir? Sim, é porque a dor nos tira da nossa zona de conforto, da nossa acomodação. Então, todas as provas, todos os desafios, todas as dificuldades da nossa vida, elas fazem com que a gente exercite a nossa inteligência, a nossa criatividade. Gente, como é que eu posso sair disso? Como é que eu posso fazer? O que que eu tenho para fazer para poder resolver essa situação? Que curso eu posso fazer diferente para poder melhorar o meu salário? Qual é a habilidade que eu tenho diferente, já que eu perdi esse emprego, que eu não estava muito feliz nele? A pandemia trouxe muito isso, né? Muitas pessoas se reinventaram. Por quê? Porque estávamos todos passando por uma crise mundial. E nessa crise mundial, quantos negócios faliram, fecharam, mas quantos outros múltiplos negócios foram criados, foram abertos, e pessoas se descobriram fazendo coisas que elas sempre quiseram, ou nem sabiam que sabiam, e começaram a fazer e se tornaram felizes. Então, as dificuldades não são para que a gente seja vencido por elas. Elas são para nos estimular a ir adiante, para botar a nossa inteligência, o nosso intelecto em andamento, em movimento, para exercitarmos a nossa paciência e a nossa resignação. Então, gente, as dores, elas nos trazem uma proposta, um convite, né? Ok, você tem feito sempre, eu faço sempre tudo certo, tudo do mesmo jeito, bonitinho, sigo passo a passo, dá tudo errado. Significa que alguma coisa não está certa nesse processo. E aí, nós precisamos fazer o quê? Escolher fazer da mesma forma ou mudar a forma de fazer. Sentir do mesmo jeito ou sentir diferente. Pensar do mesmo jeito ou pensar diferente. Então, só quando nós escolhermos uma nova direção é que nós daremos, então, solução para várias das nossas dores que dependem da nossa ação.
não é? Que dependem da nossa atitude corajosa na vida. Eu vou passar aqui um pequeno vídeo, ele é antigo. O Gugu ainda era vivo, gente, ainda é da época do programa dele. Mas eu quero que vocês vejam o que é superação, o que é coragem, o que é resignação, o que é saber lidar com as dificuldades e desafios que a vida nos impõe de uma forma vitoriosa e extremamente corajosa, como esse jovem fez. É com você agora. Vai lá. Então, olhem o Jonathan, né? Com todas as dificuldades que ele traz no seu corpo físico, não foi ele só que se adaptou à vida. Ele fez a vida adaptar-se a ele. Ele criou um mecanismo que permitisse que ele tocasse guitarra, que ele exercesse o dom da música, da sensibilidade que ele traz. Isto é saber lidar com as dores que nós temos. É o bem sofrer, é a superação das nossas dificuldades. Então, quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu. Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Nós todos passamos por desafios inúmeros, não são poucos. A própria vida é um desafio. A própria corrida do espermatozoide para entrar no óvulo e fecundá-lo é um desafio. Aquela pequena célula, aquele pequeno gameta, ele tem que nadar rapidamente, vencer múltiplos outros semelhantes a ele, e somente ele ser o vitorioso de atingir o objetivo de entrar naquele óvulo. Quando aquele óvulo é fecundado, aquele embrião, ele vai se desenvolvendo passo a passo, vencendo cada desafio do estágio de uma gestação. Ao nascermos, nós estamos vencendo
Mais um desafio. Sairmos do ventre da nossa mãe, onde contamos com toda a segurança, com alimento, nós não precisamos nos esforçar para respirar, para comer, para sermos limpos, não é? Enfim, para nos desenvolvermos. Mas nós queremos nascer. E ao nascermos, todos os dias, nós escolhemos aqui permanecer. Então, meus amigos, o viver é vencermos o desafio diário do bem sofrer, porque todos os dias o nosso corpo e o nosso espírito lida com a vitória de dificuldades que lhes são impostas. Então, essa página de Jesus, eu vou repeti-la, porque eu falei no início da nossa fala, do nosso encontro. Ela se chama Alivia. São multidões de pessoas. Somos multidões de pessoas sofrendo em nosso mundo. Talvez todos nós. Talvez um número muito reduzido, não. Muitos trazendo doenças. Outros chorando de angústia. Todos pedindo amor e um pouco de atenção. Nem Jesus quis fazer o ataque franco à dor. Ele enfrentou as dores físicas que lhe foram impostas, as dores morais, as dores emocionais que lhe foram impostas, sem desistir em nenhum segundo, sem fraquejar, nos mostrando o caminho a seguir. E ele nos disse: vinde a mim todos vós que sofreis, e acrescentou em paz, e vos aliviarei. Isto significa que ele não nos prometeu caminhar por nós. Ele espera que nós façamos a nossa parte. E ao fazermos a nossa parte, enfrentando com vontade, com coragem, com determinação, com disciplina, com fé, as nossas dificuldades, dores, sofrimentos, as nossas aflições, os nossos desafios, ele ali estará para nos aliviar. E nós que acreditamos neste Cristo amoroso e bondoso, que nos foi enviado por esse Pai que nos criou, precisamos concentrar os nossos esforços, como Michelangelo nos diz, concentrar os nossos esforços como um escultor que faz a obra que quer aformosear. Precisamos tirar o supérfluo de nós mesmos. Precisamos jogar luz do entendimento na escuridão que habita dentro do nosso ser e que muitas vezes nós teimamos em manter ocluída, oculta da nossa percepção. Precisamos difundir a luz por tudo e não largar o cinzel, porque nós somos autores da nossa felicidade. Nós somos os semeadores do nosso hoje e do nosso amanhã. Nós somos aqueles arquitetos que projetamos as estruturas felizes nas quais nós habitaremos, tanto nesta encarnação, optando por sofrermos menos, por encararmos de uma forma mais positiva as dificuldades pelas quais passamos e optando por vencermos passo a passo aquelas que porventura se coloquem à nossa frente, optando por plantar menos problema, menos dor e menos sofrimento para o nosso amanhã. Terminando o nosso encontro, eu trago uma prece cantada por Tim e Vanessa. E nesta prece eu me despeço do estudo dessa noite, lembrando a todos nós que em todas as nossas aflições nós nunca estamos sozinhos. Que Jesus é o nosso Consolador, que a doutrina espírita nos ensina a buscarmos a consolação com a nossa razão, com a nossa fé raciocinada. Que através dos nossos esforços diários,
em nos mantermos no caminho do bem, conquistamos amigos na espiritualidade. E estes amigos torcem por nós, velam por nós, zelam por nós. Esses amigos são as mãos que se estendem para nos fortalecerem no caminho a seguir. E que através da influência destes espíritos abnegados, do amor de Jesus e da energia criadora e amorosa de nosso Pai, muitos irmãos encarnados são direcionados à nossa vida como instrumentos de auxílio, de amor, de elevação, de alívio para as nossas dores. Tenhamos coragem, saibamos sofrer com dignidade, com resignação, com fé, com esperança, com positividade e com a certeza de que nunca estamos sós.
E assim, nós chegamos ao fim desse estudo, na esperança de termos contribuído para que todos nós tenhamos uma fé ativa, uma esperança de esperançar, de fazer que as nossas dores, que as nossas dificuldades, que as nossas aflições sejam mais leves, mais brandas, mais passageiras, mais rápidas, que nós possamos aprender a lidar com isso na nossa vida, sermos mais positivos no entendimento de que nunca estamos sós, temos uns aos outros, temos a nós mesmos, mas acima disso, nós temos um Pai que zela por nós, um Pai que nos ama incondicionalmente. Um grande abraço e fraterno abraço a todos. Que assim seja.